Olá, eu sou a Aline e estou gravando uma série de vídeos para vocês sobre a visão sistêmica, a educação sistêmica e a adoção. Então, nesse vídeo, nós vamos falar sobre o pertencimento e a adoção. O que isso tem a ver? O Bert Hellinger descobriu que tem 3 leis que regem a nossa vida. É como se ele dissesse assim: amiguinhos, façam dessa forma, senão vai dar ruim. Se você age em consonância com essas leis, de acordo com as leis, sua vida flui de uma maneira agradável e harmônica. Se você desvia um pouquinho do preceito, do que essas leis estão mandando a gente fazer, né, determinando, a vida tem um fluxo um pouco mais conturbado. Não quer dizer que você vai morrer ou nada disso. Quer dizer que os efeitos não são tão agradáveis. E a gente pode adoecer, pode não ter sucesso, né? Mas não é nada assim como uma praga, não. Vamos observar então o que ele descobriu com essa ordem, com essa lei do pertencimento. Eu digo ordem porque ele chama de ordens do amor. A gente vai falar disso, né, do amor, um pouco mais à frente em outros vídeos. Então, quando uma criança é adotada, ela é retirada do seu sistema biológico, do seu sistema original e é colocada num outro sistema. A gente já falou isso no outro vídeo. Foi o que aconteceu comigo. Eu fui retirada do meu sistema original e fui viver num outro sistema. Só que eu não pertenço a esse sistema segundo, esse sistema adotivo. Eu faço parte dele, eu amo esse sistema, eles me amam, o amor acontece, mas eu não me vinculo a esse sistema. Então, o pertencimento tem a ver com vínculo. Então, eu estou vinculada, na verdade, a tudo que ocorre lá na minha família de origem, na minha família biológica. Destinos pro mais ou pro menos, né? Destinos que fluem pro sucesso ou pro fracasso, situações que acontecem com esses membros. Isso me impacta. É importante a gente saber que quando a gente não observa essa lei, a gente está excluindo pessoas, né? Então, o oposto do pertencimento é a exclusão. Como que eu excluo pessoas? Não me lembrando delas, mas aí você vai falar, ué, mas eu não pedi para não lembrar. Tudo bem, acontece com todo mundo. É isso que eu estou dizendo aqui, que essas leis elas são naturais e acontecem com todo mundo. Quando a gente não se lembra, quando a gente julga, quando a gente critica, dessa forma a gente exclui pessoas. E excluindo, a gente acaba não respeitando essa questão do pertencimento. Quando essa lei do pertencimento não é respeitada, não é observada, o que ocorre? Como eu disse antes, um sistema não suporta, vamos colocar assim, ele não aceita que um membro seja excluído. Todos fazem parte. Se um membro é excluído, o que acontece? Um outro membro, depois, posterior, pode vir a representar esse membro que foi excluído. Por exemplo, no meu caso, minha mãe era excluída por mim, porque eu não a conhecia e tal, então era como se ela não pertencesse. É como se eu só olhava, na verdade, para minha família adotiva. Não é surpresa que eu me comportasse de maneira que revelasse que ela existia. Entendeu? Como se fosse assim, eu me comportasse como se fosse minha mãe em alguns aspectos, porque eu só estava olhando para ela. Isso tudo, gente, no nível inconsciente. Quem faz parte do sistema? Quais são essas pessoas, né? Na verdade, são os membros da família. Começando por você aí que está me assistindo, os seus irmãos, os seus pais, os seus avós, tanto paternos quanto maternos, e os seus bisavós. Então vai fazendo como se fosse a árvore genealógica mesmo. Os seus tios também têm um valor inestimável nesse sistema, porque eles são os irmãos dos seus pais, do seu pai e da sua mãe. Eles também pertencem. Aí você pode me perguntar, Aline, os meus primos pertencem ao sistema? Não, eles não pertencem, Você não tem vínculo com primos. Bert Hellinger pôde observar isso. Talvez porque eles também têm a ver com outro sistema, que não é o seu ali de origem. Outras pessoas que pertencem ao sistema são as pessoas que dão uma vantagem existencial. Isso produz um vínculo.
O que seria isso? Por exemplo, uma pessoa que salvou sua vida em algum momento. Ela passa a pertencer ao seu sistema porque ela te deu a chance de continuar viva. Tá, aí você tem um vínculo e você pode estar se perguntando: então eu tenho que ficar amiga dessa pessoa, conviver com ela? Não exatamente. Você tem que sempre se lembrar dessa pessoa internamente, né, no seu coração, e agradecer essa pessoa porque você continua viva por causa de um ato dela. Em contrapartida, pessoas que dão uma desvantagem ao sistema, seja por tirar a vida de alguém, seja por um sexo com violência, essas pessoas também se vinculam e, por mais estranho que isso possa parecer, essas pessoas também fazem parte do sistema. Mas isso é um assunto polêmico que a gente vai deixar para estudos mais aprofundados. Por hora, nós vamos focar no fato de que a adoção gera um vínculo por vantagem existencial, pois essa criança ou adolescente continua a viver, continua com uma vantagem de sobrevida por conta desse sistema que adotou. Então, essas pessoas que adotaram passam automaticamente a fazer parte do sistema daquela criança que foi adotada. Também faz parte do seu sistema as pessoas com quem você se relaciona no seu sistema atual. Esposo, esposa, os filhos que você possa vir a ter ou até os filhos que possam não nascer. É isso mesmo. Na visão sistêmica, a gente não fala aborto, fala filhos não nascidos. Por quê? Eles também fazem parte. Então, muitos casos que são levados para as constelações de emaranhamentos, né, de situações que ficaram complicadas e são resolvidos numa constelação familiar. Depois eu gravo um vídeo só sobre constelação familiar para vocês e o porquê que a gente está falando dela aqui. Tem a ver muitas vezes com filhos que não nasceram e que não foram vistos, não foram incluídos. Por exemplo, a mãe perde essa criança, né? Essa criança não nasce, ou às vezes nasce e morre logo, e aquilo é esquecido, né? Aquele fato, aquela dor, ela é soterrada. Futuramente essa mãe pode ter outras crianças ou ela pode vir adotar. E quando ela adota, às vezes para suprir essa necessidade de um filho que ela perdeu, essa saudade, esse amor, a gente pode vir a ter alguns efeitos que não são tão legais. Então, a gente tem que observar, quando se fala de adoção, o pertencimento, né, essa ordem tão grande que o Bert trouxe pra gente, esse vínculo que a gente tem, porque quando uma criança é adotada, ela vai com todo o seu sistema para dentro do sistema que adotou. Então, se você é pai ou mãe adotivo, ou se você é o próprio filho adotivo, preste atenção nisso. Quando você adota uma criança, ela chega para você com todo o sistema, porque ela é esse sistema. Uma criança, ela é 50% mamãe dela e 50% papai dela. É a junção de um óvulo com espermatozoide. Não tem como você modificar isso. Então, você que está adotando, tem que ter a consciência de que essa criança não pertence a você. Ela pertence ao sistema dela. E respeitar isso e olhar isso com honra é um grande começo para que se tenha nas relações entre a família que adota e o adotado uma harmonia, sabe? Na minha família, a gente tem outras crianças que foram adotadas. Eu tenho primos, tenho sobrinha que foi adotada. E eu percebo claramente, depois que eu comecei nesses estudos, eu percebo claramente que existem nuances, né, diferentes de acordo com a postura de quem adotou. Então, você que é pai ou mãe adotivo, deve observar essa lei, né, do pertencimento. Saber que essa criança que você adotou, ou esse adulto, não importa a idade, tem um vínculo lá atrás com as origens dele. E quando você honra essas origens, essa criança, essa pessoa que foi adotada, pode fluir para o mais. Você que é adotivo, está me assistindo agora, assim como eu, né, que sou adotada, preste atenção nisso. Não adianta reclamar, não adianta espernear, dizer que fui abandonado, minha mãe não me quis, meu pai, blá, 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 blá. Todas essas histórias que a gente já conhece. Você vai ter que tomar a força das suas origens. Eu já disse antes e volto a repetir.
é como uma árvore, né? A árvore só tira a força das raízes. Eu disse isso no vídeo anterior. E essa é a melhor imagem para que a gente consiga colocar isso em prática. Ah, Aline, mas eu não consigo. Ah, não conheci meus pais. Ah, meus pais já morreram. Você que é filho adotivo, que pode achar difícil conseguir essa conexão, impossível às vezes, né? Para mim também foi bem surreal quando essa nova realidade se abriu para mim. Como assim me conectar com a minha mãe, com meu pai, que eu nem conheci, né? Primeiramente, eu vou pegar a fala de uma consteladora, que é a Isabela, né? Que tem vários vídeos no YouTube. Ela fala assim: não precisa bater na porta de ninguém, não é tocar campainha não, tá, gente? Esse honrar as raízes não é que você vai lá na casa da sua mãe, se ela é viva, ou ter que começar agora uma maratona para descobrir o seu DNA, quem é seu pai. Não é isso. Aqui a gente está falando de uma postura interna. E essa postura, ela tem muitos efeitos. E vocês vão começar a observar isso a partir do momento que vocês começam a fazer os exercícios aqui propostos. Então, primeiramente, encontre um lugar aí na sua casa que seja tranquilo, que não tenha interrupções. Respire profundamente, trazendo a sua atenção para este momento. Inspirando e expirando com esse foco, né, com essa tranquilidade. Imagine que atrás de você estão seus pais. Do lado direito, seu pai, e do lado esquerdo, sua mãe. Sinta essa força. Sinta no seu corpo todo, no seu sangue, no seu DNA, a força que eles trouxeram para você. Você é eles. Você pertence ao sistema deles. Traga para você agora uma imagem de um homem e de uma mulher. E deles flui um amor imenso. E esse amor preenche todas as suas células. Fique aí o tempo que você precisar, sentindo esse amor que flui dos dois. Agora, imagine que atrás deles também estão os seus pais. Os pais da sua mãe, os pais do seu pai. Sabe, talvez não, isso é quase certeza. Eles não ficaram com você porque também estavam olhando para questões lá de trás. Problemas dos pais deles, que também tinham problemas com os pais deles. São comportamentos que se repetem, padrões que já existiam antes. Os pais que deram seus filhos para adoção não tinham disponibilidade para criá-los. A adoção, nesse caso, o entregar o filho, é um ato de amor. Eu deixo para vocês agora a mensagem de que a sua força está nas suas raízes, de que você buscando esse vínculo, né, dentro de você, nessa postura, não é uma postura de desamor com o sistema no qual você está inserido. Agora, muito pelo contrário, quando você descobrir que esse fluxo do amor vai começar a fluir, né, a princípio bem tímido, daqui a pouco você vai descobrir uma grande potência aí, com vários exercícios e embasamentos teóricos que você vai ter aqui no canal. Você vai amar mais os seus pais adotivos. Há pessoas que perguntam ou que pensam que quando você começa a olhar para as raízes, você está desonrando o seu sistema adotivo. Este é um movimento natural do filho adotivo. Ele não quer olhar para trás, para suas origens, com medo de decepcionar os pais adotivos. Isso é muito comum e acontece porque o filho tem uma imensa gratidão com essa família que o criou. Mas é importante também olhar para esses vínculos para sentir gratidão pela vida, porque a vida só pode acontecer por causa dessas origens. Para finalizar aqui esse vídeo, fica essa mensagem para os pais adotivos que quando forem adotar, né, ou aqueles que já adotaram, que olhem com honra
para o sistema dessa criança, porque é a esse sistema que ela pertence e ela traz esse sistema dentro dela, né, no DNA dela, para dentro da sua casa. E só porque foi assim, ela tá aí com você. Para os filhos adotivos, fica esse exercício, que vocês possam se conectar cada vez mais com as suas origens nessa postura interna. Nós vamos falar mais sobre a teoria, né, sobre essas leis que tanto impactaram a minha vida e que me trouxeram para cá hoje, para esse lugar de estar falando para vocês, e que vocês consigam aí ter muito sucesso e harmonia no relacionamento, não só com a família adotiva, mas no relacionamento com o mundo como um todo, tá? Se você gostou desse vídeo, compartilha com quem possa interessar. Isso também, e se tiver alguma dúvida, coloque aqui para que eu possa vir a responder mais tarde, tá bom? Tchau, tchau!